Lucas capítulo 19. Todos acharam? A partir do versículo de número 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, versículo 3, procurava ver quem era Jesus. O que Zaqueu estava procurando? Ver quem era Jesus. Fixa aí na sua Bíblia, se você pode. Zaqueu tinha que uma necessidade. E qual era a necessidade que Zaqueu tinha? De ver quem era Jesus. A história não termina aí, mas eu queria que você fixasse. Jesus entra em Jericó e de repente Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Por certo? Ele já tinha ouvido falar de Jesus, amém? Amém? E o que Zaqueu ouvia falar de Jesus? Que ele curava, que ele o quê? Libertava, e que Jesus também o quê? Salvava. Ele procurava ver Jesus, porque tinha ouvido falar de Jesus. A fama de Jesus percorria as cidades. E ele ficou sabendo, vamos ver aqui no versículo seguinte. A parte, versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Queria ver quem era Jesus, mas não podia. Havia um obstáculo. E qual era o obstáculo? Você já pode detectar? A multidão. A multidão. E ele era de pequena estatura. Você já parou para pensar? Você está no ambiente, uma multidão, coitado, daquele que tem pequena estatura, ele nunca vai conseguir o seu alvo. Assim era aquele momento que aquele homem estava vivendo. Versículo 3, o 4. Então, correndo adiante, estava um preparo físico bom, ele conseguiu correr, porque ele estava o quê? Determinado de ver quem era Jesus. Primeiro ponto: sejamos determinados, ousados, para de fato desfrutarmos dos milagres de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Ousado, determinado. Ele não olhou para a circunstância. Ele não se diminuiu, porque ele tinha o quê? Um alvo. Muitas vezes você desiste daquilo que você necessita. E ele sabia que Jesus estava passando ali. Ele não olhou para as suas limitações, mas ele olhou para aquele que poderia transformar a sua história. Ok? Nós vamos aprender muito nessa noite através desse texto. Eu quero destacar aqui nesse texto, versículo 4. Ele corre adiante, vai na frente, sobe num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Qual é o nome dessa árvore? Sicômoro. Você sabe o que significa sicômoro? É uma árvore cheia, sabe o que? De espinhos.
Já imaginou? Alguém já teve essa ousadia de subir em árvore cheia de espinho? Você pode até conseguir chegar no objetivo, mas quando você olha, tem espinho cravado para tudo quanto é lado, você está arranhado, sangrando. Ele não olhou para isso, para as circunstâncias, porque o foco dele era quem? Ver quem era Jesus. Você vai falar para o seu irmão, se você quiser, liberar uma palavra para ele, para ela, para assim: meu irmão, minha irmã. Irmãos, estão muito fracos, parece que vocês estão desanimados. Vamos lá, declare mesmo, convite. Meu irmão, aí como é que melhorou? Minha irmã, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Jesus. Era o cenário. Vamos mais um pouquinho aqui, porque depois a gente vai aprender. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, Zaqueu, desce depressa. Quem olhou? Foi Zaqueu? Quem olhou? Esse é o Deus que nós servimos. Ele faz coisas impossíveis, porque ele sabia quem era Zaqueu, como ele sabe quem é a Maria, que ele sabe quem você está aqui nessa noite, ele sabe da nossa história. Não foi Zaqueu que chamou a atenção, não. Zaqueu, desce depressa. Mas imagine Zaqueu ouvindo essa voz. Deus deve ter dado um salto, pulou daquela árvore. Ele foi ali constrangido, porque a Bíblia nos afirma aqui, vamos lá, que ele fez todo esforço a fim de ver Jesus. Mas no versículo 5 diz assim: foi Jesus que chegou àquele lugar, olhou para cima e disse. Preste bem atenção. Jesus está olhando para a sua necessidade nessa noite. Quando nós fizemos aquele momento aqui da família, você não veio porque você quis, não. Porque ele sabia, e ele sabe das lutas e das dificuldades que cada família tem passado, mas ele é o Deus dos milagres, é o Deus que restaura. Quando Jesus falou assim para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Qual foi a atitude de Zaqueu, irmãos? Qual foi aquilo? Ele obedeceu. Ele desce depressa, porque hoje preciso ficar onde? Na sua casa, na sua família. É onde Jesus quer morar, quer habitar. Quantos lembram daquela canção? Entra na minha casa, entra na minha. Isso, vamos. Mexe com minhas futuras. Dá aquela sacudida mesmo. Sai todas as feridas, me ensina a ter santidade. Precisa ensinar a instituição. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é também maior. Faz um milagre em mim. Zaqueu era pobre ou rico? Rico. Tinha muitos bens, ou poucos? Muitos. Mas ele estava o quê? Vazio. Quantas vezes as pessoas ricas, abastadas, estão vazias, sem a paz, sem a alegria da sua família? Assim era Zaqueu. Como muitas famílias que eu e você conhecemos, quando não tem Jesus, vazias. Mas quando chega uma proposta de restauração, de vida, tudo começa a ser mudado. Zaqueu era o nome desse moço, mas pode ser o seu nome. Eu já vi pessoas que, quando você faz a narrativa da palavra de Deus, ele se vê naquele ambiente. Eu era desse jeito. Eu me comportava como Zaqueu.
A Bíblia nos afirma, preste bem atenção, amados irmãos, que Zaqueu desce depressa e Jesus libera uma palavra: eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu, versículo 6, ele recebeu com o quê? Com alegria. Amém? Recebeu com alegria, festejou. É assim, irmãos, que o Senhor quer entrar na nossa família e que possamos vibrar, nos alegrar, porque Jesus mora na nossa casa. Você já abriu as portas para Jesus? Você já entregou a sua casa para Jesus? Se você entregou, preste bem atenção, tem uma notícia para te dar nesse momento. Toda palavra contrária sobre a sua família não vai prosperar, porque sobre a sua família está a bênção do Senhor. Eu posso ouvir um aleluia nesse lugar, eu posso ouvir um glória a Deus. Então ouve o Senhor com alegria. Foi com alegria. Foi quando não gostou, não. Jesus entrou na casa daquele homem. A Bíblia vai afirmar, irmãos, ele recebe com alegria e de repente sempre vem os amargurados que querem amargurar a nossa vida. O que acontece? Todos viram e começaram o quê? A murmurar, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, eu vou restituir o quê? 4 vezes mais. O Deus que nós servimos, quando nós de fato encontramos com Jesus, é um Deus que restitui toda a nossa vida. Quem fez isso na vida de Zaqueu foi o próprio Jesus, que fez ele ter a consciência que havia uma necessidade da restituição. Tudo aquilo que ele fez de errado, ele agora ia reparar os seus danos. O que ele fez de errado, ele agora, se ele pegou aquilo que não era dele, ele ia agora fazer o que? A restituição. Vou restituir, não é uma, nem duas, nem três, vai ser 4 vezes. O 9. Então Jesus vai dizer: hoje houve o quê? Eu profetizo nessa noite sobre a sua família, restauração. Eu profetizo sobre a sua família nesta noite, salvação. Aproveito e quero até dar ainda uma palavra para aqueles que ainda querem se tornar membro. Nós temos ainda uma última chamada para batismo, próximo domingo às 9 da manhã. Se você deseja se tornar membro, se batizar, ainda há esperança esse ano na sua vida. Toma essa decisão e se entregue a Jesus, reconheça Jesus na sua vida. Hoje houve salvação nessa casa, hoje houve salvação nessa família, pois também este é o filho de Abraão. Versículo 10, todos juntos. Porque o filho do homem, porque o filho do homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Senhor, nessa noite, Pai, como eu preciso aprender do Senhor. A tua palavra foi lida e agora ela vai ser ministrada. Me ajuda, Senhor, a traduzir tudo aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu entendimento nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu quero destacar ainda alguns pontos necessários nessa mensagem. Nós estamos diante de um fato onde esse homem chamado Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele era um homem de autoridade, ele era chefe dos publicanos, cobrador de impostos. Não era muito bem visto perante as pessoas olhavam para ele, já vem esse cara, esse Zaqueu aí
atormentar, é aquele cara que muitas vezes batia lá na porta e as pessoas viam e falavam: nossa, esse homem aí, esse homem era terrível, ele era um homem, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 2, ele era rico, ele era chefe dos publicanos e também era cobrador de impostos, mas ele era um homem vazio. Só Jesus pode preencher o vazio na vida de um homem, na existência humana. Não há recursos aqui da terra que pode fazer o seu vazio ser preenchido. Ele só é preenchido quando de fato Jesus, ele é o Senhor, ele entra na sua vida, você reconhece que precisa dele, e você confessa que só Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Zaqueu, como eu disse no início, a sua vida, as pessoas olhavam para ele e eu, por certo, devia ter poucos amigos, porque de fato quem exerce esse tipo de função, as pessoas olham com um olhar atravessado. Eu me lembro de pessoas que antigamente iam na porta cobrar, e as pessoas às vezes diziam que não estavam, ou não, você passa outro dia, e isso vai criando, né, uma certa resistência. Assim era Zaqueu. As pessoas olhavam para ele e muitos tinham resistência. Ele era terrível, ele era cobrador, marcava em cima, né? E naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, ele ia e ficava lá marcando até a hora do sujeito sair, e quando via Zaqueu, as pessoas falavam: esse homem toda vez cobrar. Ele tinha essa autoridade, e a Bíblia nos afirma que havia um desejo. E qual era o desejo? Está aqui. Ele queria ver quem era Jesus. Quem era Jesus? Esse homem que todas as pessoas ele devia ouvir falar, que curava, que salvava, que estava fazendo milagres, e ele tinha um desejo. Aquela riqueza que ele tinha não lhe dava segurança nenhuma, ao ponto dele falar assim: eu preciso ver Jesus. Mas eu extraio aqui dessa mensagem e algumas virtudes que nós podemos trazer para cada um de nós, na atitude que ele tinha de ver Jesus. A Bíblia vai nos dizer, acompanhe com o pastor, no versículo de número 3, diz que ele não podia, por causa do quê? Da multidão. A multidão, na verdade, era um problema naquele momento, era um obstáculo. Além da multidão, ele era o quê? Um homem de pequena, o quê? Estatura. Mas mesmo diante dessas dificuldades, ele não olhou para as dificuldades. Sabe que muitas das vezes eu tenho aprendido? Muitas das vezes você não tem vivido no milagre do Senhor na sua família, que você está sempre colocando alguma dificuldade, que você não pode, que não vai conseguir, a sua família não tem jeito. Eu quero te dizer nessa noite, Deus está mudando, que Ele entenda algo nessa noite, Deus está mudando a sua atmosfera. Se você entender isso, irmãos, como aconteceu com Zaqueu, ele não olhou para os problemas, que era a multidão, a sua pequena estatura, ele estava convicto que precisava ter um encontro com Jesus, só que ele, naquele momento, ele pensava que era ele que iria ver Jesus. Não, Jesus já sabia quem era de fato Zaqueu, porque Jesus vai direcionar e Jesus vai dizer: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, Zaqueu. O servo machucado, ele foi subindo. E ele deve ir para um lugar bem alto, porque a multidão estava acompanhando Jesus. Eu quero dizer para vocês nessa noite, para você viver o seu milagre, você tem que ser intenso naquilo que você crê, diante das promessas que Deus já liberou sobre a sua vida. Preste atenção. Zaqueu foi intenso naquele momento. Não olhou para a multidão, não olhou para a sua estatura. Diz que ele correu, subiu naquela figueira brava, vai até o alto e de repente Jesus vai liberar uma palavra rema, uma palavra viva, uma palavra revelada. Vai dizer o seguinte: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. E ele ficou muito alegre. E aí eu, na minha casa? De repente ele pensou assim:
tinha tanta casa para Jesus ir, vamos na minha, é lá mesmo que ele quer ir. É naquele lugar onde as pessoas falam que não tem jeito, está perdido, é lá que Jesus quer entrar. De repente você está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer, é na sua casa que ele quer fazer morada. É lá na sua casa que ele quer habitar. É lá. Às vezes a gente acha, não, mas eu sou tão largado, estou quebrado. É lá mesmo, ele quer estar nos lugares aos nossos olhos mais tenebrosos. É lá que ele quer trazer vida, aonde não tem vida. Ele poderia ir para outro lugar, para outra casa, para outra família, mas havia lá, preste bem atenção, havia um espírito de morte naquela família, naquela casa. E aonde há a presença de Jesus, aos olhos de Deus, que significa a vida de Deus sobre aquele ambiente. E era naquele lugar que era para se manifestar a palavra viva. A palavra viva, e Jesus vai dizer: hoje me convém pousar na tua casa. Você que é pecador, você que é cobrador de impostos, aos olhos da sociedade você está lascado, ninguém gosta de você, é lá. Ele vai fazer aquela celebração alegre, aí de repente já começa os outros. O que Jesus vai fazer na casa daquele homem? Sempre tem uns que gostam de se levantar, né? Podia ter ido lá na minha casa. Não, irmãos, a sua casa está salva, a sua casa está liberta. É lá naquela casa onde tem o alcoólatra, onde tem a prostituta, onde tem aquele que está endemoniado. É lá que Jesus quer ir para libertar, para curar, para transformar. É lá onde tem, querido, a pornografia. É lá que Jesus quer entrar. É lá naquela casa que tem o adultério, onde tem a menina, o menino que está nas drogas. É naquela casa que Jesus quer entrar. É lá para transformar, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos cultuando aqui nessa noite, é o Deus que muda, que transforma, como aconteceu na vida daquela família de Zaqueu. O Senhor transformou, Ele quer transformar a sua e a minha vida, a nossa história. É lá, com uma diferença: Zaqueu recebeu, acolheu, pode entrar. Pode entrar, Jesus. E quando Jesus entra, ele reconhece. É o que Jesus faz na vida de uma família. Jesus traz o quê? Transformação. Ele entra naquela casa com um propósito, irmãos. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, no versículo de número 7, todos que viram começaram a murmurar, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Irmãos, quando Jesus chega, ele transforma. Quando a presença de Jesus vem, traz transformação, traz restauração. Aqui, eu conheci um médico, esse médico na cidade onde eu pastoreei, ele trabalhava no hospital evangélico da cidade. Ele não era evangélico, mas ele tinha muito acesso médico, ele era há muitos anos. Ele sabia quem eram os pastores. Aí um dia ele chegou e falou assim: pastor, a sua igreja está cheia de isso, ex aqui. Eu falei: está mesmo. Mas foram alcançados e transformados pelo poder do Espírito Santo. Mas lá tinha mesmo. Mas foi alcançado porque quando Jesus entra, ele transforma aquele que é pecador em regenerado pela graça de Deus, amém? Porque o que Jesus faz na nossa vida é transformação. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Aí ele falava: lá na sua igreja tem isso mesmo, mas foram agora transformados em lugar, porque todos nós aqui temos o nosso passado, mas o nosso passado o Senhor já colocou o quê? No mar do esquecimento. Aleluia! Deus nos deu uma nova vida. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Deus transformou a vida daquele homem, quando ele disse aqui no versículo de número 8: Zaqueu, por sua vez, se levantou, ele teve uma atitude e disse: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Quem pode fazer isso, irmão, se não for o Espírito Santo? O homem era cobrador de impostos, um homem gostava de dinheiro mesmo, irmãos. Um homem ele gostava
E a Bíblia vai nos afirmar que ele começa a fazer, sabe o quê? Confissão. Sabe qual é a chave, irmãos, para você envergonhar Satanás? Confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo o que? Injustiça. Está lá em 1 João capítulo 2. Quando Jesus, querido, toca na vida de Zaqueu, há transformação. Ele começa a confessar: eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Sai de convir com o pastor. Quem faz isso, irmãos? Só Jesus. Só Ele tem poder de transformar. Ele confessa, Ele apresenta ao Senhor. A história desse homem começa a ser olhada agora de um outro modo. E Jesus vai dizer o seguinte: hoje veio salvação a esta casa. Se não tem confissão, não tem como ter salvação. Mas se você confessar os seus pecados ao Senhor, se você colocar diante do Senhor as suas mazelas e dizer ao Senhor: Senhor, eu necessito de um milagre, muda a minha história. A vida chega. É uma vida com abundância que Jesus vai nos dar em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O que eu quero dizer para vocês: Zaqueu tinha dinheiro, tinha riqueza, mas ele não tinha uma vida de abundância. A verdadeira vida, quem pode nos dar em abundância? Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Só que não para aí, irmãos. Nesse relacionamento, o Senhor foi tudo proposital. E aí Jesus vai dizer, depois que ele confessa: onde veio salvação a esta casa. Porque também este é um filho de Abraão. Tem filho de Abraão aqui nessa noite? Tem filho? Quem é o nosso pai da fé? Vocês estão tímidos, irmãos? Quem é o pai da nossa fé? Abraão. E se ele é o pai da nossa fé, o que nós somos? Somos benditos. Somos filhos. Filhos. E ele vai dizer assim: és também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sabe o que ele está dizendo? A revelação que eu tive é pela fé em Cristo Jesus que o meu e o seu pecado foram perdoados lá na cruz do Calvário. Não tem como você falar de Abraão sem você se reportar, sem você ser levado pela atitude que aquele homem teve, que foi pela fé. Com todas as limitações que Abraão também teve, a gente sabe um pouco da história. Mas o título que nós temos de Abraão, quando falamos de Abraão, nós lembramos o quê? Que foi um homem o quê? Da fé. E Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, tu és também filho de Abraão. Então hoje veio salvação a esta casa, porque eu vim buscar o que estava, eu vim salvar o que estava perdido. Eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Muitas das vezes nós falamos assim: eu entreguei a minha vida a Jesus, agora eu aceitei Jesus. Nada, irmãos. Ele que nos aceita quando você toma uma decisão, Ele está de braços abertos, dizendo: vem, filho, hoje veio salvação na sua família. Vem, filho, filha, eu quero restaurar a sua vida, eu quero te dar um novo sentido na sua vida. Vem, filho. Zaqueu tinha todas as fraquezas e limitações, mas ele tem algo que me chamou muita atenção. Quando Jesus entrou, ele confessou e reconheceu tudo aquilo que estava de errado na vida dele. Ele disse: olha, eu vou dar metade dos meus bens. Se eu entregar a minha vida a Jesus nessa noite, você pode colocar diante dele a sua causa e apresentar para ele, dizendo: Senhor, eu preciso dessa verdade. Não depende de Jesus, depende da sua decisão.
Zaqueu tomou uma decisão quando ele ficou sabendo que Jesus iria passar naquele lugar. Eu quero dizer para você nessa noite, qual é a decisão que você toma? Qual é a decisão que você quer tomar nessa noite? Zaqueu tomou uma decisão, entregou a sua vida. E quando entra Jesus, ele traz vida aonde tem morte, porque pecado é morte. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Zaqueu ouviu a voz? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo nesse lugar, nessa noite? Ele está dizendo, se você abrir a sua porta, eu estou batendo. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta da sua família nessa noite, da sua casa. Ele está batendo, ó. O seu coração está pulsando. Você está desejoso, desejosa de entregar a sua vida para Cristo nessa noite e dizer assim, a partir de hoje, Senhor, muda a minha história, coloca diante dele. Só que eu quero te dizer algo nessa noite, Zaqueu entendeu, essa maçaneta só tinha um lado. E eu acho que você já deve ter ouvido isso. Não era de dois lados, porque a maçaneta ela tem dois lados, fora e dentro. Dentro da sua casa e fora da sua casa. Essa maçaneta ela é diferente. Ela só tem um lado. E qual é o lado, pastor? É o lado de Deus. Só você pode abrir. E se você abrir nessa noite, ele vai entrar. Como aconteceu na vida de Zaqueu, vai haver mudança, transformação. Quantos querem isso nessa noite? Você deseja isso mesmo? Feche seus olhos nesse momento. Eu disse que nós estamos finalizando. Nós vamos ter um momento de batismo. E se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, se você acha impossível, quero te dizer, Zaqueu tinha tudo para dar errado, mas ele reconheceu que precisava de Jesus. Como um dia eu reconheci que eu precisava de Jesus. Como um dia muitos que estão aqui reconheceram isso. Só que a nossa vida continua. Nós precisamos entender isso, irmãos, que quando nós andamos com Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Senhor nos faz vencer obstáculos dia a dia, mas é muito melhor andar com Jesus do que andar sem Cristo. Ele vai nos orientando, Ele vai nos direcionando, vai nos moldando, e a partir daquele momento, quando Jesus falou para Zaqueu, Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Quantas famílias que se encontram aqui, eu gostaria de deixar essa palavra, que vieram nessa noite precisando de um milagre, e você vai sair daqui nessa noite com o seu milagre. Você sairá daqui nessa